E aí, gente? Professor Fernando Silva na área. Nesse Explica aí de matemática, a gente vai ver racionalização de denominadores. Caraca! Que isso? Que bicho é esse, gente? Calma que não é nada demais. Relaxe que nós vamos ver como é que se faz isso de uma maneira muito tranquila, ok? Bom, primeira coisa, gente, vamos lembrar o seguinte: o que é uma fração? Fração é uma divisão entre dois números. A parte de cima da fração a gente chama de numerador. A parte de baixo da fração a gente chama de denominador. Quando nesse denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, aparece uma raiz, esse número é chamado irracional. Tá? Não interessa muito para a gente isso aí não. O que vai interessar para a gente é transformá-lo num número racional, beleza? Ele vai ficar bacana, tá? Para transformar o irracional no racional, basta simplesmente eu pegar a raiz que está na parte de baixo, ou seja, no denominador, e levar ela para a parte de cima, para o numerador. Quando eu faço isso, gente, eu estou racionalizando. Beleza, viu? Tranquilo. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá, gente. Primeira coisinha que a gente tem que lembrar. Raiz. O que é uma raiz? Não é aquele símbolozinho de Vzinho, tá? Com a perninha, não. Aquele símbolozinho, gente, nada mais é do que o nosso radical, tá? O número que a gente está querendo extrair a raiz, que está dentro do radical, é chamado de radicando. O númerozinho que vai mostrar para a gente que tipo de raiz é, ou seja, se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, é chamado de índice. E o resultado dessa operação é que realmente nós chamamos de raiz. Tá ok, gente? Tranquilos? Bom, outra coisa que nós temos que lembrar. Quando não aparece o índice, tá? Não, né, não vem nada lá no índice, é porque esse índice é o número 2. Ou seja, eu tenho uma raiz quadrada. Tranquilos? Guarda isso. Mais uma coisinha para a gente lembrar, gente. Quando eu tenho o meu índice igual ao número que está elevando o radicando, ou seja, no exemplo ali abaixo, gente, olha lá, eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 2. Então, o meu índice é 2. O númerozinho que está elevando o meu radicando também é 2, gente. Então, eles são iguais. Então, eu posso cortar um com o outro e posso tirar minha raiz fora. Vou ficar com 5 simplesmente. Tá ok? Segundo exemplo ali, gente, olha lá. Eu tenho raiz cúbica, ou seja, raiz terceira, né, de 7. Se eu quiser tirar o 7 dali de dentro do meu radical, por quanto eu tenho que elevar meu 7? Eu tenho que elevar ao mesmo valor do meu índice, correto? Então, eu vou levar meu 7 à terceira, posso agora eliminar e tirar o 7 de dentro do radical. Tá? Legal isso aí? Beleza? Bom, vamos lá. Então, exemplo daquilo que a gente acabou de ver ali. Eu tenho agora lá, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, gente. Eu posso escrever isso dessa maneira. Jogar o 5 lá para dentro da primeira raiz, tá? Ficar com raiz de 5 vezes 5. Ou seja, raiz de 5 ao quadrado. Então, agora eu tenho índice 2, não é isso? E
o númerozinho que está levando o meu radicando também 2. Então, eu posso eliminar, ficar simplesmente com 5. Ok? Raiz de 7 vezes raiz de 7. Mesmo raciocínio, olha lá. Jogo 7 lá para dentro, né? Vou ficar com raiz de 7 ao quadrado, ou seja, no mesmo valor do meu índice, que é 2 também. Então, eu posso cortar e ficar com 7 simplesmente. Beleza? Agora eu tenho ali, ó, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. O raciocínio é o mesmo, gente. Eu pego o meu número que está na frente da raiz e multiplico eles, tá? Então, olha lá, vou ficar com 2 vezes 2. E minha raiz eu faço separado logo depois. 3 vezes 3, né, dentro da raiz. Vou ficar com 4 vezes raiz quadrada, né, de 3 ao quadrado. Como eu tenho raiz quadrada e 3 elevado a 2, mesma coisa, né? Posso cortar. O 3 vai lá para fora, fico com 4 vezes 3 igual a 12. Legal? Embaixo, mesmo raciocínio, olha lá. 5 vezes 5 vai dar 25, né? A gente já sabe, beleza. Mas multiplica a raiz de 2, o 2 foi lá para dentro, fiquei com o quê? Com 2 ao quadrado, correto? Como o meu índice também é 2, eu posso tirar o 2 ali de dentro da raiz. Vou ficar com 25 vezes 2 igual a 50. Beleza? Tranquilos? Vamos em frente então. Primeiro caso de racionalização. Olha lá que legal. Primeiro caso, então, de racionalização, gente, vai ser quando eu tiver simplesmente uma raiz quadrada, tá? Lá no meu denominador, ok? Nós só vamos ver, como eu falei, casos de raiz quadrada, porque é o que cai no Enem. Tá legal? Então, só vamos ver raiz quadrada. Pintou uma raizinha lá no denominador, ela pode às vezes estar multiplicado por algum número, não tem problema. Mas está a raizinha sozinha lá no denominador, a gente vai usar esse primeiro raciocínio, tá, do primeiro caso. Beleza? A gente vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo por um mesmo número. Esse número se chama fator racionalizante. Legal? E esse fator racionalizante, gente, vai ser a própria raiz que apareceu ali para mim, ó. Viu? Facilitou, né? Vai ser ela mesma. Então, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Legal? Em cima eu vou ficar com 1 vezes raiz de 3, gente. É raiz de 3, né? Não precisa escrever umzinho ali. Embaixo a gente já viu, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Meu índice também é 2, não é isso? Posso tirar o 3 ali de dentro. Em cima eu fico raiz de 3, não dá para fazer nada. E embaixo eu fico 3. Acabou ali minha questão. A minha resposta, então, raiz de 3 dividido por 3. Tranquilões? Mais um exemplo, olha lá. 3 sobre raiz de 2. Fator racionalizante, gente, vai ser quem? Vai ser a própria raiz, raiz de 2. Então, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima, vou ficar com 3 vezes raiz de 2, não é isso? E embaixo, vou ficar com raiz de 2 ao quadrado. Já sei que meu índice é 2, então posso tirar meu 2 ali de dentro. Fiquei com 3 vezes raiz de 2 dividido por 2. Beleza, né? Outro exemplo, vamos lá. 5 raiz de 7. 5 dividido por raiz de 7. Fator racionalizante. Raiz de 7. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 7. Então, em cima eu fico com 5 vezes raiz de 7. Embaixo, raiz de 7 ao quadrado. Índice igual. Posso tirar meu 7 ali de dentro, não é isso, gente? Então, eu fico com 5 vezes raiz de 7 dividido por 7. Tranquilidade até aí? Beleza? Mais dois exemplos. Vamos lá.
3, agora dividido por 2 vezes raiz de 3. Pintou um númerozinho multiplicando ali embaixo, né, a raiz. Mas, gente, o meu fator racionalizante, eu só vou considerar a raiz, tá? Esquece aquele númerozinho que está multiplicando ali. Ok? Então, meu fator racionalizante vai ser quem? Raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Em cima, vou ficar com 3 vezes raiz de 3, correto? Embaixo, 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, tá? O número 2 repete, né, que estava multiplicando, e faço raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. E aquele 3 ao quadrado eu posso tirar da raiz, né, mesmo índice. Então tá lá, ó, em cima, 3 raiz de 3. E embaixo, 2 vezes 3. Então fiquei com 3 vezes raiz de 3 em cima e 6 embaixo. Agora dá para dar uma simplificada ali, né? Divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. Tá? Dividindo por 3 embaixo, gente, é que vai dar 2, né? Foi uma falha aqui, mas tudo bem. Tá legal? Então eu fico com 1 em cima e 2 embaixo. Beleza? Continuando, gente. Vamos lá. Outro exemplo. 9, 3 raiz de 7. Qual vai ser o fator racionalizante? É só a raiz. Então, raiz de 7, não é isso, gente? Em cima, vou ficar com 9 vezes raiz de 7. Embaixo, 3 vezes raiz de 7 ao quadrado. Posso tirar aquele 7 ali de dentro da raiz. A gente já viu isso, né? Então, tá lá, ó. 9 vezes raiz de 7 em cima, 3 vezes 7 embaixo. 9 raiz de 7 sobre 21. Posso simplificar, né? Dividir por 3. Divido por 3 em cima. Tá? 9 dividido por 3 vai dar 3. 21 dividido por 3 vai dar 7 aqui embaixo. Tranquilos? Primeiro caso, então, aprendido, tá? Pratiquem, tá? Nos exercícios que eu vou mandar para vocês. Ok? E ainda tem mais um caso lá, gente. Calma aí, vamos lá. Então, gente, nós vimos também quando a gente tem uma raiz englobando toda a fração, tá? Eu posso colocar raiz em cima, raiz embaixo. Tá ok? O fator ali vai ser o quê? Raiz de 7, né? Esse fator racionalizante, raiz de 7. Em cima, eu vou multiplicar raiz de 5 por raiz de 7, embaixo raiz de 7 por raiz de 7. Então, vamos lá. Posso jogar ali para dentro, a gente já viu, né? O 7. Então, vou ficar com raiz de 5 vezes 7. E embaixo, raiz de 7 vezes 7. Embaixo, eu vou ficar com raiz de 7 ao quadrado. Em cima, raiz de 35. Dá para tirar a raiz de 35? Não dá, né? É difícil. Tá? A não sei que o problema falasse lá para gente. Considerar a raiz de 35 igual a tanto. Às vezes ele faz isso, né? Mas se ele não falar nada, vai ficar do jeito que está. Agora, embaixo, eu posso tirar o 7 ali de dentro. Ok? Então, olha lá, raiz de 35 em cima e 7 embaixo. Tranquilos? Beleza? Então, vamos partir então para o seguinte, para o segundo caso. Mas para a gente chegar no segundo caso, gente, primeiro nós vamos ver duas situações. Uma é a propriedade distributiva da multiplicação, aquele famoso chuveirinho, não é isso? O chuveirinho. Como é que a gente faz o chuveirinho? Nós temos lá, ó, 10 que multiplica 2 mais 4. Eu vou pegar o 10 multiplicar por 2 e vou pegar o 10 multiplicar por 4 e no meio ali eu vou ter o sinal de quê? De mais, não é isso? É o que está lá, ó. Então, eu vou ficar com 10 vezes 2 mais 10 vezes 4. 20 mais 40 igual 60. Ok? Apliquei, então, a propriedade distributiva da multiplicação ou o chuveirinho. Outro exemplo, olha lá. Ó. 10 que multiplica 20 mais 5. Então, olha,
chuveirinho, né? 10 vezes 20, 10 vezes 5. Então, 10 vezes 20 mais 10 vezes 5, 200 mais 50, 250. Se aqui no meio, gente, fosse sinal de menos, né? Eu aqui ficaria com sinal de menos, ó, ok? A única diferença seria essa, mas a técnica, né, seria a mesma coisa. Legal? Bom, agora eu tenho 10 vezes A mais 3. A é uma incógnita qualquer, né? O x da vida da equação, tá? Chuveirinho, vou ficar com 10 mais A, mais 10 vezes 3, 10A, né? Não dá para fazer, né? Uma incógnita. Agora, 10 vezes 3 dá, que daria 30, ok? Mesma coisa, gente. Se aqui fosse negativo, né? Aqui era negativo e aqui era negativo também. Legal? Vamos ver também um caso de produto notável, tá? Essa matéria a gente vai ver lá para o final do, né, do nosso curso aí de Enem, tá? Mas nós vamos dar uma adiantada nesse caso aí, porque a gente vai precisar dele para fazer o segundo caso de racionalização. Tá legal? Então vejamos ali, ó. Eu tenho A mais B e vou multiplicar, gente, por A menos B. Veja que eu só troquei o sinal, tá? Eu poderia ter também A menos B, que multiplica A mais B. Tá legal? Mesmo seria a mesma coisa. Quando eu faço ali o chuveirinho, né, gente? Ó, vou multiplicar A vezes A e A vezes menos B, correto? Então, eu vou ficar com A ao quadrado menos, né, porque o B é negativo, menos A vezes B. Tranquilos até aí? Fiz primeiro o chuveirinho. Depois vou aplicar o chuveirinho no segundo termo, no B, olha lá. Então, vou fazer B vezes A, não é isso? E B vezes menos B. Então, eu vou ter mais, né, B vezes A, tá lá, menos B ao quadrado. Ok? Até aí? Apliquei o chuveirinho ali. Olha só, gente. A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A? É a mesma coisa, né? Então, se é a mesma coisa, eu tenho menos AB e tenho mais BA, que é AB também, né? Menos AB, mais BA, o que eu faço com os dois ali? Corto, né? Elimino os dois. Legal? O que sobrou para mim, gente? Sobrou A2 mais 0, né? Menos AB mais BA vai dar 0, mais B2. Sobrou A2 menos B2. Correto? Tranquilos? Então, esse aí, gente, seria o primeiro caso aí. Agora, isso aí também vai valer, como eu falei, ó, se fosse ao contrário ali, né? A menos B vezes A mais B também daria, vocês podem fazer a continha aí, né? Também daria A2 menos B2. Olha que interessante. Então, toda vez, gente, que eu tiver A mais B vezes A menos B, só vou mudar o finalzinho, tá? O meu resultado, gente, vai ser o seguinte. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Guarda isso aí. Tá legal? Esse produto notável sempre dará o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Então, com isso aí, gente, sabendo essas duas definições aí, né, do chuveirinho e desse produto notável, vai ficar fácil pra caraca a gente entender o segundo caso de racionalização. Olha lá. Ah, primeiro eu botei uns exemplos aí, gente. Então vamos lá. Ó. Primeiro caso lá. Ó. Chuveirinho, né? 3 vezes 3, tá? Mais 3 vezes 2, não é isso? Agora o chuveirinho no menos 2, gente, ó. Menos 2 vezes 3,
Menos 2 vezes mais 2. Então, ó, vou ficar com menos 2 vezes 3, né? E menos 2 vezes 2, correto? Ali no meio, olha lá, eu tenho 6 e 6. Então, posso cortar. Meu resultado ficou 9 menos 4, correto? 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, observa que o meu resultado, gente, quem é? Quadrado do primeiro, que era o 3, menos quadrado do segundo, que era o 4, correto? O meu resultado aí, no caso, foi 5. Tranquilos? Ó, tá lá. Mais um exemplo, gente. Agora eu tenho uma raiz aí. Mas o raciocínio, gente, é o mesmo. Olha lá, ó. Vou fazer chuveirinho. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos 5. Ó, que tranquilo. Então, o 2, né, vai ali para dentro. Vou ficar com raiz de 2 vezes 2 menos 5 vezes raiz de 2. Correto? O primeiro chuveirinho. Agora o segundo chuveirinho lá, gente. 5 vezes raiz de 2 e 5 vezes menos 5. Então, eu vou ficar com mais 5, né? Raiz de 2 menos 5 vezes mais 5. Correto até aí? Tá? Ali no meio, olha lá, eu tenho menos 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Posso cortar, né? Fiquei, então, com raiz de 2 ao quadrado menos 25, né? Raiz de 2 ao quadrado, gente, eu posso tirar ali de dentro 2, né? Então, tá lá. Ó. Observa, gente, que fiquei, ó, novamente, né? O meu resultado aqui, ó, é quem? O quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de raiz de 2, que é 2, menos o quadrado do segundo, que era 5, menos 25, gente, correto? Então, vocês vejam que a gente poderia, né, ir direto aqui para o final, ó, não fazer essa parte aqui, tá? Raciocinar dessa maneira. Olhei para cá, ó, né? Olhei para cá. A raiz de 2 mais 5. Podia ser a raiz de 2 menos 5 também, né? O segundo aqui, inverteu o sinal aqui do meio. Era mais, aqui é menos. Ok? Se fosse menos aqui, aqui no meio teria que ser mais. Os sinais têm que ser sempre trocados, tá ok? Mas eu olhei para cá, aconteceu esse lance, então já sei, gente, que a minha resposta, ó, vai ser quadrado do primeiro, ou seja, quadrado de raiz de 2 é 2, menos, correto? Quadrado do segundo. Quem é o segundo? É 5 menos 25. Matava direto, sem fazer todo esse cálculo aqui. Tá legal? Sacaram? Vamos lá então. Outro exemplo ali. Ó. 7 menos raiz de 3, 7 mais raiz de 3. Ó, mudou o sinalzinho aqui, né? Os números são os mesmos, só mudou o sinalzinho aqui no meio. Beleza. Então, se isso aconteceu, gente, eu posso aplicar aquela noção de produto notável que eu vi ali atrás. Olha lá. Vai ser quem? Vai ser o primeiro ao quadrado, 7 ao quadrado, né? Menos raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 49 menos raiz quadrada de 3, né, ao quadrado é 3, 49 menos 3, 46, tá ok? Pude, né? Agora facilitou bem mais, não tive que fazer essa continha aqui no meio. Posso fazer, gente. Quem tiver, né, não tiver firmeza, faz a continha, tá? Desmembra, faz o chuveirinho. Mas o meu resultado vai ser sempre esse, vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tá? Outro exemplo, ó. Raiz de 7 menos 5, raiz de 7 mais 5, gente. Então, meu resultado, eu já sei de cara que vai ser o quê? Tá aqui, ó. Quadrado do primeiro, né? Raiz de 7 quadrado, 7. Menos
quadrado do segundo, que era 5, 25. 7 menos 25, eu vou ter menos 18. Beleza? Tranquilos? Outro exemplo, vamos lá, para a gente ficar bem firme nisso aí. Agora eu tenho duas raízes, ó. Mas o raciocínio, gente, é a mesma coisa. Raiz de 5 mais raiz de 3. Ok? E aqui raiz de 5, ó, menos raiz de 3. Só mudou o sinalzinho aqui. Opa, posso aplicar aquela minha noção lá de produto notável, correto? Então, eu vou ficar raiz de 5 ao quadrado, não é isso? Ou seja, quadrado do primeiro, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou seja, quadrado do segundo. Já sei isso, não preciso fazer aquela contaiada toda ali, ó. Então, eu vou ficar com 5 menos 3 igual a 2. Legal? Gostaram? Quem quiser fazer chuveirinho, pode, professor Fernando? Pode, vai chegar no mesmo resultado. Tá legal? Vamos lá. Então, agora, gente, depois de visto aquilo ali, o segundo caso tá, de racionalização vai ficar tranquilíssimo para a gente. A gente vai aplicar o que acabou de ver ali de chuveirinho e produto notável. Tá legal? Vamos ver exemplos então. Então, primeiro caso, olha lá, gente. Ó, 5 sobre raiz de 7 menos 2. Qual vai ser meu fator racionalizante ali para eu poder aplicar, né, o que a gente acabou de ver ali de produto notável? Eu vou repetir, né, os números que eu tenho ali, mudando o sinalzinho do meio. Olha lá, ó. Vou multiplicar por raiz de 7 mais 2 em cima, raiz de 7 mais 2 embaixo. Legal? Quando eu faço isso, né, eu teria que fazer o chuveirinho. No primeiro, lá em cima eu faço o chuveirinho, tá? Mas cá embaixo, gente, a gente já aprendeu, né, como é que a gente pode ter uma resposta mais rápida. Quem quiser fazer o chuveirinho embaixo faz também, mas a gente já aprendeu que embaixo vai ser o quê? Vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, não é isso? A gente não viu ali atrás, quando a gente tem esse tipo de produto? Então, olha lá, ó. Em cima eu faço chuveirinho. E embaixo eu vou aplicar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tá legal? Então, em cima eu vou ter 5 vezes raiz de 7, né? E 5 vezes 2 mais 10. Beleza? Em cima. E embaixo, quadrado do primeiro, que é quadrado de raiz de 7, é 7. Quadrado do segundo, que é 2, vai dar 4. E no meio, o sinalzinho de menos. Vai ser sempre menos ali no meio, gente. Então, olha lá, minha resposta final, 5 raiz de 7 mais 10 dividido por 3. Se eu tivesse um número que dividisse 5, 10 e 3, eu podia simplificar. Não tenho, então minha resposta seria essa aí. Tranquilões? Vamos lá! Mais um caso aí, olha lá. 1 raiz de 3 mais 5, gente. Quem vai ser o meu fator racionalizante? Vai ser uma expressão de maneira que eu possa aplicar aquele produto notável que a gente viu ali atrás, não é isso? Então, simplesmente, eu vou repetir os números, né, onde tem a raiz, e vou mudar o sinalzinho do meio. Então, olha lá, meu fator racionalizante vai ser raiz de 3 menos 5, em cima e embaixo. Legal? Em cima, eu aplico o chuveirinho, olha lá, ó. Não é isso? E embaixo, eu posso aplicar chuveirinho, vai me dar mais trabalho, ou uso aquele lance que a gente acabou de ver ali atrás. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Né? Fica bem mais fácil. Então, em cima, olha lá, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes menos 5, menos 5. E aí embaixo, gente, eu fiquei com raiz de 3 ao quadrado é 3, menos raiz quadrada do 5, 25. Então, fiquei com raiz de 3 menos 5 dividido por menos 22. Quando a gente fica com aquele menos ali embaixo, gente, fica, né, não é legal deixar daquela maneira ali não, tá? Podia parar ali, tá? Mas
fatalmente, numa prova não viria dessa maneira o resultado, tá? Eu tenho que pegar o sinal de menos, jogar ali para frente do número, tá? Né? Que eu estou dividindo. Em cima, por um negativo, o meu resultado vai ser negativo, correto? E para não ficar, gente, simplesmente para não ficar o sinal de igual aqui, ó, junto com o sinal de menos, também não é elegante ficar assim, tá? Eu coloco um parêntese aqui. Tá legal? Então veja bem que a minha resposta podia parar aqui, né? Mas simplesmente não é elegante, tá? Aí eu jogo esse sinalzinho de menos aqui para frente e coloco um parêntese para separar o sinal de mais do menos. Legal? Tranquilos? Mais um exemplo. 3 raiz de 2 menos 5. Qual vai ser o meu fator racionalizante, gente? Já estamos na craque agora, né? Meu fator racionalizante vai ser quem? Raiz de 2 mais 5. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2 mais 5. Em cima, chuveirinho. Então tá lá, ó. Embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Legal? Então em cima, fiquei com 3 raiz de 2 mais 3 vezes 5, 15. Embaixo, quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 2 é 2. Quadrado do segundo, quadrado de 25, ou aliás, quadrado de 5, 25, correto? E menos ali no meio, 2 menos 25. Então, olha lá, mesma coisa ali de cima, né? O resultado poderia ser esse aí. Mas não é elegante deixar aquele menoszinho ali embaixo. Passo ele para cima e boto um parênteses para separar o sinal de igual do de menos. Legal? Tranquilo? Bom, vamos lá. Para a gente acabar aí, gente. Olha lá, os dois últimos exemplos. Agora eu tenho raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. O meu fator qual vai ser, gente? Vai ser raiz de 3 mais 1. Tranquilos? Vou fazer a multiplicação em cima do chuveirinho. Olha lá. Chuveirinho. Embaixo vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, gente. Sempre. Em cima. Fiquei lá, ó, com raiz de 3, gente. O primeiro chuveirinho, né? Esse primeiro chuveirinho aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente já sabe que vai dar raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso tirar o 3 de dentro, não é isso? Vai dar quanto? Vai dar 3. Tranquilos? A gente já viu um monte de vezes ali atrás. E depois, o outro chuveirinho. Raiz de 3 vezes 1 vai dar 1 raiz de 3. O 1zinho não precisa aparecer. Vai dar raiz de 3. Beleza? Embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado de raiz de 3 é 3, não é isso? Menos 1. Quadrado de 1 vai dar 1. E no meio, sinalzinho de menos. Tá? Então, fico com 3 mais raiz de 3 em cima, com 2 ali embaixo. Último. Olha lá, fator, né? Racionalizante, raiz de 5 menos raiz de 3, correto? Beleza? Tranquilos? Em cima, chuveirinho. Embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, gente. Em cima, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Embaixo, quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 5, é 5. Menos, né? É sempre menos ali. Quadrado do raiz de 3, do segundo, olha lá, dá 3. Então, em cima é raiz de 5 menos raiz de 3. Embaixo deu 2, correto? Aí acaba, repetiu aí, tudo bem, mas acaba aí minha questão. Cuidado, às vezes, né, a gente fica tentado ali, olha a raiz de 5 menos raiz de 3 aqui em cima. Eu posso juntar esse 5 com esse 3, gente? Não, gente, só se fosse o quê? Multiplicação. Ou se fosse divisão, aí eu podia juntar ali dentro da raiz. Mas aqui eu tenho, ó, subtração. Também não podia se fosse
a adição. Então eu botei aqui em vermelho, grandão lá, ó. Só é possível, né, somar ou diminuir radicais que são semelhantes, gente. Se eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2. Não posso juntar, gente. Agora, se eu tenho raiz de 3 mais raiz de 3, aí eu vou ficar com 2 vezes raiz de 3. Ok, gente? Eu espero que tenha tirado a dúvida, né, de quem ficou aí boiando aí lá na aula, né, porque foi um pouquinho apressado. Estou mandando junto com o vídeo exercícios, tá? Esses exercícios vocês tentem fazer, né? Copia no papel, tá? O que eu vou mandar lá em cima, e depois tem a resposta lá embaixo. Mas antes de ir para a resposta, né? Senão não adianta, pega esse PDF, tá? O PDF, não, aliás, esse vídeo, tá? Vou mandar em PDF para vocês também, tá? E aí vocês tirem a dúvida aqui no PDF e no vídeo, e depois tentem fazer os exercícios. Ok, gente? Obrigado e até uma próxima aí.